Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo sobre relacionamentos, estudante de psicologia e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio 127, 127 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, o tema de hoje é aquela clássica e muito suspeita sugestão que muitos de vocês já devem ter feito a um parceiro ou a uma parceira quando eles passam um pouquinho do ponto. Sabe quando a pessoa exagera? Então, você chega na melhor das intenções e diz assim: meu bem, meu amor, meu chuchuzinho, meu tudo, minha vida. Você precisa fazer terapia. Você precisa muito fazer terapia. E aí o que antes era um selo moral de maturidade, coragem e autocuidado, hoje se tornou um ultimato e uma forma velada de dizer: meu bem, meu amor, meu chuchuzinho, eu preciso que você faça terapia para você ser do jeito que eu espero que você seja, o quanto antes, de preferência. O objetivo de hoje então, gente, é investigar com mais maturidade e cuidado o que de fato significa, fazer terapia. E o que tem por trás desse pedido tão inocente em pedir ao outro para fazer terapia, mas que é tão repleto de camadas suspeitas disfarçadas de cuidado. Vamos nessa então, moçada? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, Natal chegando. Ontem, dia 14 de dezembro, foi meu aniversário, fiz 41 anos, hoje é dia 15, estou gravando uma segunda-feira, para já deixar prontinho o episódio para quarta, que eu já quero começar a fazer o outro, porque agora que eu voltei, a produzir conteúdo e a fazer vídeos, nossa, tô cheio de ideia. Tô com mais ideia do que eu dou conta de gravar. E eu tô aqui com umas 50 ideias de vídeo, sem exagero, um monte de coisa, e aos pouquinhos eu vou colocar no ar e trazer mais coisas aqui pro podcast, tá bom? E meus amores, é uma coisa importante, eu sempre gosto de reforçar. Aqui na descrição desse episódio tem o link pro meu e-book, tá? O guia definitivo para superar um relacionamento com um coração partido, uma coisa assim, eu até esqueci o nome é grande, mas enfim, esse e-book é muito bom. Esse episódio vai ter uma enquete, então participem da enquete, tá? Acho que é muito importante para que a gente consiga interagir e eu entender como que vocês estão entendendo o episódio. E tem o meu WhatsApp também para vocês fazerem contato caso queiram consultoria de relacionamentos, tá? E uma coisa importante, gente, antes da gente começar, é que eu sempre tenho pedido, para vocês seguirem aqui o podcast, porque 80% de quem me escuta não me segue. E também para vocês avaliarem o podcast com 5 estrelas ali no Spotify ou no Amazon Music. Por que eu falo isso, galera? Eu tenho reparado, por exemplo, quando eu assisto o YouTube ou o Instagram, que quando eu curto um vídeo, um Reels, ou eu tô assistindo um vídeo de YouTube e eu curto, eu dou joinha, eu percebo que o algoritmo me entrega melhor as coisas que eu tô consumindo. Por quê? Vamos supor que eu esteja assistindo um vídeo, como eu tô agora super interessado, em treinamento de cavalos. Não me perguntem por que eu adoro cavalo. E o que acontece? Eu posso deixar um vídeo de cavalo rodando ali enquanto eu tô lavando a louça, enquanto eu tô fazendo minhas coisas, posso estar lendo um livro, posso estar com um amigo em casa, nem tô prestando atenção no conteúdo. Então, pro YouTube entender que eu assisti o vídeo inteiro e ainda assim prestei atenção, eu preciso do joinha. Então, quando eu dou joinha, eu percebi que o algoritmo do YouTube começou a me entregar conteúdos mais específicos do que simplesmente assistir de forma aleatória, porque a gente assiste muita coisa distraído. E talvez você escute esse podcast de forma super ativa e o Spotify não está entendendo. Então, seguir o podcast é muito importante e também dar as 5 estrelinhas, tá? Vai me ajudar bastante. Isto posto, vamos ao conteúdo de hoje. Não se esqueça, vocês podem também me seguir pelas redes sociais, no Instagram ou no TikTok, pelo @edu.baggio.psi, PSI de psicologia. O link também está na descrição desse episódio aqui, tá bom? Então assim, gente, entrando agora no assunto, vocês já devem ter visto, principalmente em apps de relacionamento, tipo Tinder, Bumble, Happn, caralho, a 4, essas porra toda aí, que muita gente coloca a seguinte frase na descrição: terapia em dia. Virou tipo um selo de nossa, olha como eu sou foda, eu faço terapia, eu sou uma pessoa bem resolvida, Então essa frase, terapia em dia, você vê isso também no Instagram, às vezes em descrição da galera, seria a garantia de que o cara ou a cara, o garoto ou a garota, estão com a cabeça no lugar e não vão te magoar. Essa pessoa não vai te trair, não vai te contrariar, não vai te bater, não vai te matar, não vai arrotar no sofá, não vai te arrastar não vai se atrasar pro date,
Não vai falar mal de ex-namorado ou de ex-namorada logo no começo da relação. Vai pagar a conta, no caso dos meninos. Vai abrir a porta do carro, no caso dos meninos. E também vai saber te dar o mais avassalador dos orgasmos. E aí a tua ansiedade até acalma, né? Ufa, ele faz terapia. Ufa, ela faz terapia. Estamos salvos. Ai, gente, quem dera a terapia fosse garantia disso tudo. Mas não é, tá? A gente vai falar disso ao longo do episódio. Ou então também, né, você está em um relacionamento agora e percebe que o seu parceiro ou parceira tem dificuldades com expressão de sentimentos, né? Então ele fica muito calado, ou ela fica muito calada, é evitativa, ou é ansioso, começa a falar, mas não fala nada. Né? Tem gente que quando fica nervoso, tipo eu, começa a dar risada. Ó, tipo, ai que bosta. Então às vezes a gente fica nervoso, começa a dar risada. Então, tem pessoas que não sabem expressar, não sabem dizer eu te amo. Engraçado, eu atendo muitas garotas que falam assim, pô, meu namorado não fala eu te amo, ele disse que não aprendeu em casa. Né? E o cara não consegue mesmo, tem cara que não consegue, tem gente que não consegue, às vezes até mulheres não conseguem, tá? Tem gente que não consegue TDR, que é discutir a relação, debater a relação. Ou então ele ou ela já falou alto contigo, deu aquela gritadinha, ou tá sempre atrasada, não larga o celular quando tá contigo, tá sem grana e não se esforça pra ganhar mais. Não dá tanta atenção pros filhos, né? Não se dá bem com a sua família ou com seus amigos. Dá um surtinho de vez em quando e culpa, né, os traumas e a Rede Globo. Já deu soquinho na parede. Já pediu pra ver seu celular. Já pediu pra ver quem que você segue, com quem você tá falando no WhatsApp. Por que você tem mensagem arquivada? Por que você tem mensagem trancada na porra do WhatsApp? Me mostra que eu quero ver. Né? Ou essa pessoa tem amigos suspeitos e anda bebendo demais, né? E aí, já que a relação tá uma merda, qual que é o segredo? O que você pensa? Qual que é a sua brilhante ideia? Né? Você vai mandar o cara ou a menina pra prisão. A prisão do divã. Né? Vai sentar ali, vai chegar o Freud com a sua barbinha, o seu charuto, e vai perguntar, nossa, o que está acontecendo com você, meu querido, minha querida? E aí o seu parceiro ou parceira vai desabafar e tudo estará resolvido. Né? Só que aí a terapia aparece como uma punição e uma intenção de controle e não como um verdadeiro acolhimento. Né? Vocês vão entender isso ao longo aqui da nossa discussão hoje. Então a gente tem que ir com calma, né? E pra gente poder entender esse assunto com mais qualidade, entender qual é a função de uma terapia e como que ela pode te ajudar ou ajudar a sua relação, é entender o que é e pra que serve a terapia e qual é a sua real intenção quando você convida o seu chuchuzinho pra ir pra puta da droga do psicólogo, tá? Então por que ele tem que ir para um psicólogo? Por que vocês precisam de um terapeuta, né? De um coach, de um consultor? Pra que serve isso, né? Então terapia, gente, o que é terapia, tá? Colocando em miúdos de forma bem simples, conversa de elevador, conversa de bar, tweet para caber num post-it. Terapia é um espaço estruturado para você pensar melhor sobre si mesmo com ajuda profissional. É isso, tá? É um espaço estruturado em que você vai encontrar psicanálise, você vai encontrar TCC, behaviorismo, tem terapia junguiana, tem terapias mais modernas, terapias com constelação, com cavalo, enfim, tem um monte de coisa. Né? Apesar que essa com cavalo eu acho meio esquisito, apesar de gostar de cavalos. Mas é um espaço estruturado, tem uma estrutura, tem um caminho, tem um método. E você vai pensar melhor sobre si mesmo com a ajuda do profissional que vai intervir em cima da sua fala, em cima das suas hesitações, em cima da sua ansiedade, em cima do seu silêncio. Cara, vocês não fazem ideia, eu faço terapia, fiz terapia a vida inteira, né? Antes, no começo, eu tinha muito medo de silêncio na terapia. Hoje em dia, quando eu fico quieto, às vezes eu fico olhando pro chão, assim, pensando. A minha psicóloga fica olhando, eu fico olhando pro chão, pensando. Eu olho pra ela e falo assim, tô pensando. Ela fala assim, seu tempo, Edu, sem pressa. Já aconteceu de eu ficar 5 minutos olhando pro chão. Aí eu tomo uma água, aí eu mexo na minha bolsa, aí eu coço a barba, descruzo as pernas, cruzo as pernas de volta e falo assim, entendi. Ou então eu falo, não sei o que falar mais, travei. Aí ela fala assim, tudo bem, vamos mudar de assunto. Do que você ia falar? Ai, é tão legal, gente. Então, assim, outra coisa, quem que deve fazer terapia, né? Resumindo, num post-it, tem que fazer terapia quem sente que está sofrendo ou quem gostaria de se conhecer melhor e potencializar sua vida. Simples assim, tá? Eu tenho clientes que me procuram porque, Du, a gente tá bem no relacionamento, só a gente tá pensando em mudar de cidade. A gente sabe que vai ser um caos. Você pode ajudar a gente com isso? Ok, não tem sofrimento, tem antecipação, né? E aí a gente conversa sobre isso. Então, se você tá sofrendo ou quer se conhecer melhor, ou as duas coisas, a terapia serve pra você, tá? Outra pergunta clássica, quanto tempo dura isso, Du? Eu contratei sua consultoria, em quanto tempo meu namorado vai estar organizado, prontinho pra eu amar ele de volta? Depende do objetivo, tá? Mas em menos de
3 a 6 meses você não alcança nada. Porra, Edu, mas eu quero pra amanhã. Quando eu percebo que o cliente está com pressa, que uma pessoa está com pressa, eu digo o seguinte, cara, pensa em você, né? Tem alguma coisa que você não gosta em você? O cliente às vezes fala, às vezes eu me acho meio impulsivo, às vezes eu me acho precipitado, às vezes eu julgo demais, sou meio preconceituoso, às vezes eu, sei lá, sou meio egoísta. Fala assim, e em quanto tempo você acha que você consegue... Aliás, há quanto tempo você acha que você é egoísta, que você é negligente, você tem esses defeitos? Du, foi assim a vida inteira. Tá, e se eu botar uma arma na tua cabeça e falar que você tem 3 meses pra resolver isso, como é que você vai sentir? Pressionado. Então pronto, é assim que o teu parceiro vai se sentir também. Então, dá pra resolver em 3 meses? Dá, mas aí vocês estão me pedindo milagre. Terapia leva tempo, gente, porque quando a gente começa a fazer terapia, a gente cutuca em partes nossas que a gente tem ocultado há muito tempo. E nem sempre a gente está disposto ou pronto para fazer isso, tá? Então, 6 meses pelo menos, tá? Para ter um resultado sólido, e vai ter recaídas, vai ter, você vai melhorar, depois você vai piorar tudo de volta, vai achar que não tá adiantando nada, faz parte, tá? É uma flutuação. E a pergunta clássica, né? Quem faz terapia se torna uma pessoa melhor? Olha, gente, sim e não, tá? Pra mim mudou minha vida pra muito melhor. Eu sem terapia não funciono. Mas pra muita gente, né? Tem muita gente que vai pra terapia pra tomar cafezinho, pra desabafar sem organizar nada, pra reclamar, pra não falar nada com nada, ou até pra buscar um profissional ruim que concorde com tudo que ele fale, né? E às vezes acontece comigo de eu atender alguém, eu percebo que a pessoa reclama e fica resistente às minhas sugestões. Aí eu falo assim, bom, vamos lá. Então, as minhas sugestões não estão sendo respeitadas. Então, você quer só desabafar. Às vezes a pessoa fala assim, eu só quero reclamar um pouquinho do patiaço do meu peito. Beleza, então eu vou só escutar, sem intervenção, manda bala. Mas a maioria quer intervenção sim, tá? A maioria pede bastante sugestão. Então, gente, muita gente vai pra terapia só pra se distrair, né? Vai pra academia pra levantar pouco peso, pra treinar fofo. Tem gente que vai pra terapia pra falar fofo. E não acontece nada. E tá tudo bem também, se a pessoa tá bem resolvida com isso, quem sou eu pra julgar, né? Só acho uma perda, um desperdício. Mas faz parte, isso acontece. Tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a intenção de pedir pro chuchuzinho fazer terapia. Então assim, galera, quando a gente pede pro chuchuzinho fazer terapia, existe uma terceirização do problema, sabe? Existe uma intenção de eu quero que você mude. É raro, é muito raro. Eu vejo pessoas na minha vida pessoal e na minha vida profissional que falam assim, não, eu acho que ele deveria fazer terapia porque acho que realmente pode fazer bem, mas sei também que é um processo dele, no tempo dele, do jeito que ela ou ele quiser, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então é muito importante, quando você fala assim, eu quero que alguém faça alguma coisa, eu quero que alguém tenha um gesto grandioso, como fazer uma terapia, procurar um médico, mudar de profissão, enfim, passar por uma mudança que é radical e drástica, a gente tem que entender o que a gente quer. E se essa pessoa realmente consegue entregar. Porque eu acho que o justo, o legítimo, o honesto é pedir algo e saber se a pessoa pode entregar ou não. Botar um jogador de futebol num time de basquete não vai dar boa. Ou vice-versa. Então a gente tem que saber o que a gente está pedindo e para quem que a gente está pedindo. Que só pedir por pedir, o pedido por si próprio, não faz milagre nenhum. Tá? Não é garantia de nada. Então hoje, galera, a terapia ela virou um selo moral, né? Um certificado de destreza mental, uma comprovação de elite de que você enfrentou as suas sombras, os seus buracos, as suas vergonhas, os seus medos e fracassos e saiu poderoso. Tipo o Gandalf lá contra o Balrog. Pra quem gosta de Senhor dos Anéis, eu acabei de ler o livro. Maravilhoso! Livro do caralho de bom. Lembra quando, pra quem não assistiu o Senhor dos Anéis, mas pra quem assistiu, não pensei em nenhuma outra referência, mas imagina que, lembra quando o Gandalf ele cai lá em Moria, né, nas cavernas de Moria, lá dos anões, e ele enfrenta aquele bichão, aquele meio diabo, ele cai no fosso, depois ele volta, o Gandalf que era o cinza, volta como o Gandalf o branco, e aí ele tá todo mais poderosão. Então, tem gente que acha que terapia é isso, né, você cai no buraco e volta, nossa, revolucionado. Pode ser que sim. Tá? Então, quem faz terapia hoje é considerado como uma pessoa evoluída, e quem não faz é o problemático, é o que não se cuida, é o que não vai pra academia e não se preocupa com a própria saúde, né? Então, a galera que fala, né, fulano precisa de terapia, e hoje as pessoas falam isso, né? Fulano precisa de terapia do mesmo jeito que no passado a gente dizia assim, o fulano é louco, fulano é complicado, essa guria é histérica, essa menina aí é doidona, né? Meu ex-namorado é maluco, é narcisista, então ele tem que procurar terapia, né? E muito não raro as pessoas que mandam alguém fazer terapia não fazem.
Tá? São pessoas que só querem que o outro melhore, mas não querem melhorar. Então, o verniz, ele só mudou. Então, parece que é cuidado, mas muitas vezes é um julgamento com filtro de Instagram. Tá? Você só está querendo julgar a pessoa e quer controlar a pessoa ao invés de realmente desejar nela uma melhora. Porque você não quer que ela melhore por ela mesma, você quer que ela melhore para você, para se encaixar no seu ideal. Porque o legal, a boa terapia é o seguinte, eu quero que você busque terapia, e se na terapia você descobrir que nossa relação não te faz bem, ótimo. Se descobrir que faz bem, melhor ainda. Mas é o seu processo com você mesmo. Eu só te dou essa sugestão porque faz muito bem pra mim, eu sei que é uma coisa que pode ajudar, e vamos ver no que vai dar. Né? Pode ser que seja a nosso favor, pode ser que seja contra nós. Independente do resultado, o importante é que você se encontre. Mas a maioria não faz isso. A maioria eu quero que você faça terapia pra você melhorar e ser quem eu quero que você seja. Né? E isso é uma tentativa velada de controle. Então, essa ideia de que meu namorado ou minha namorada, minha esposa, meu ficante tem que fazer terapia raramente significa eu me preocupo com o sofrimento dele. Geralmente significa que ele não funciona do jeito que eu quero que ele funcione, tá? Só que terapia, galera, não é uma oficina mecânica, tá? E não raro alguns clientes me mandam mensagem com print, né, dizendo, assim, a pessoa manda o print do WhatsApp dizendo assim, Du, falei pra minha namorada ou pro meu namorado que tô fazendo agora consultoria com você, e aí o parceiro responde assim, nossa, agora sim, agora eu acredito em você, agora eu posso confiar em você. E eu fico, como assim, cara? Ok, acho super legal você compartilhar, né, mas o jogo só acaba quando termina, e é claro, né, que é uma boa notícia, mas eu acho até um pouco esquisito quando o parceiro responde, que bom, agora eu confio em você, como se o problema tivesse resolvido. Lógico, traz um grande alívio, é uma iniciativa, algo começou, mas algo só começou. O processo não está concluído, o download ainda não terminou. Então, ok, temos um começo, mas o alerta permanece, né? A suspeita permanece, porque é algo que pode demorar, né? Então não rola essa coisa de levar o parceiro ou a parceira para terapia, trocar uma peça e buscar ele melhor em 3 sessões, tá? E já escutei de clientes que fizeram 3, 4 sessões e também de outros, de amigos e colegas meus que também são, né, que são psicólogos e que falam para mim assim, poxa, tem cliente que chega para mim e fala assim, eu escutei isso de um amigo meu que é psicólogo que falou assim, a paciente reclamou comigo porque ela falou que tá fazendo terapia comigo e até agora não chorou. Então ela acha que a terapia não tá funcionando. Eu falei, nossa, o que teve uma coisa com a outra, né? E realmente a gente acha que o choro é o selo de garantir que, nossa, essa terapia está me fazendo bem. Mas o choro, gente, pode ser um monte de coisa. Você chora por alegria, você chora por desespero, você chora por tristeza. E eu já chorei muito em terapia e já tiveram sessões em que eu só dei risada, foi super divertido, eu saí de lá super reflexivo. Então, você não precisa ir pra sofrer. E o fato de você ter chorado não quer dizer que tá dando certo. É um ótimo sinal? Com certeza. Mas não é garantia, entende? Então a terapia ela não funciona rápido, ela não funciona por obrigação e não funciona para cumprir a expectativa dos outros de forma literal e material em relação a você. Tá? E também acho um saco quando às vezes a gente tá começando aqui um trabalho, né, de consultoria e o parceiro fica perguntando, e aí? Ou então ele fala, minha parceira quer conversar com você para te sugerir o que eu tenho que mudar. Fala, opa, essa terapia é sua, essa consultoria é para você, não é para ela. Né? Então alguns chegam até com listinha, tem que mudar isso, aquilo outro. Calma, vamos com calma, né? Vamos ver se isso é possível, se isso é plausível, né? Então a terapia ela só vai funcionar quando a dor é percebida como própria, tá bom? Já vou falar mais sobre isso. Gente, desculpa, eu fiz uma pausa à toa, achei que eu tava falando uns 15 minutos aqui, mas não precisava ter feito essa pausa, mas vamos aí. Então assim, terapia só funciona quando a dor é percebida como própria, tá? Então é importante, lógico, pode acontecer de alguém falar assim, me sugeriram terapia e com o tempo eu vou perceber que realmente era o melhor pra mim. Mas mesmo quando a pessoa vai assim, tem que chegar um momento que ela vai perceber assim, opa, acho que isso aqui realmente vai me fazer bem. Então quando a pessoa percebe que a terapia é uma decisão própria dela mesma, aí a terapia começa a funcionar, tá? Mas assim, que muitos dos meus clientes acreditam em algo como eu fico mal porque ele ou ela não faz terapia. E na verdade, você não tá mal porque o seu parceiro ou parceira, que aparentemente é uma pessoa desregulada, não tá fazendo terapia. Na verdade, você tá mal porque a relação tá te fazendo mal. Tá? E pode ser que todos esses sintomas, sinais, manifestações que eu falei aqui no começo, deixa eu achar aqui de volta no roteiro, que é o que?
pro cara não te contrariar, pra não te trair, pra não te magoar e tal, todas essas questões, já falou alto comigo, tá sempre atrasada. Às vezes, vocês dois são incompatíveis e aí um ativa no outro o lado pior. Mas não quer dizer necessariamente que se vocês separarem e conhecerem outras pessoas, vocês vão ter o mesmo comportamento. Isso é uma coisa muito importante, tá, gente? As pessoas, lógico, existem padrões, existem comportamentos que são bem engessados na gente, mas às vezes é aquela relação que é ruim pra você. Já aconteceu com você de estar trabalhando num lugar, aí você pede demissão, é demitido, vai pra outro canto e, porra, tudo flui? Você nunca mais tem problemas? Como você teve no outro trabalho, de reclamar, de achar que tá ruim. E às vezes você muda de profissão para ganhar até menos. E você fica super legal porque os teus colegas de trabalho são legais. Porque você se vê num ambiente mais coerente pra você. E aí, todos aqueles sintomas de estresse, de dor no estômago, de insônia, somem. O estresse reduz muito, mesmo se você esteja ganhando menos. E tem pesquisas de mercado sobre isso, que a satisfação não está atrelada somente a quanto você ganha, mas sim a como você se sente dentro desse ambiente profissional. Isso já aconteceu comigo, de eu estar em lugares que eu estava ganhando super bem, estava mal doente, em outros lugares que eu ganhei relativamente menos e estava super de boa. Então, a gente tem que ficar muito atentos a isso. Então, às vezes, a relação tá ruim porque são vocês dois e vocês são incompatíveis e ativam o pior de si. Não quer dizer que vocês realmente uma terapia vai ser necessária ali, tá? Então esse fantasma do quando ele ou ela fizer terapia tudo melhora é uma fantasia de salvação, tá? É uma fantasia. Então o grande ponto é, a terapia ela vai expor vocês. Ela vai expor você. Então você precisa estar muito pronto para o que a análise vai revelar e nem sempre é o que você busca. E eu acho isso muito bonito quando acontece na minha consultoria. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, Edu, nossa, tem que salvar porque eu amo essa mulher, eu sou louco por ela, ou eu sou louco por ele, enfim, preciso muito disso. Aí à medida que a consultoria vai avançando, 2, 3, 4, 5, 6 meses, a pessoa percebe que, nossa, Edu, eu nem amava. Nossa, a relação estava realmente ruim. Nossa, eu realmente precisava sair disso. E aí termina, a pessoa fica ótima. Então, se vocês realmente querem recomendar a um parceiro essa terapia, então entenda que nessa terapia vai haver uma exposição. Podem surgir coisas boas em relação a vocês, pode ser que tudo funcione melhor. Sim, terapia também faz milagres, às vezes acontece realmente da coisa melhorar. Pode ser que em 3, 4 meses a gente realmente veja uma mudança muito bonita. Aí você vai perceber, pô, que massa, funcionou. Né? E também pode acontecer vocês falarem assim, caramba, a gente tá percebendo que na verdade não precisávamos estar juntos. Tanto que no episódio 126 eu falei, né, sobre a questão da consultoria, dos casos e tal, e a maioria dos casais que chegam até mim, das pessoas que chegam até mim, já chegam na UTI, já chegam mal. Então escutem o episódio 126 que eu falo melhor sobre isso. Mas tem muita gente que chega pra mim já num estado deplorável, de muito ressentimento, muita mágoa, e a coisa já tá tão feia, tão deformada que não tem mais salvação, tá? Aí o casal separa e depois cada um do seu lado me agradece. Nossa, Edu, que bom que a gente terminou, já conheci outra pessoa, tô muito melhor. E tem vezes que a coisa melhora mesmo. E aí fala, nossa, Edu, a gente conseguiu se resolver. Mas na grande maioria dos casos dá ruim, tá? E quando chega nesse ponto de, vai pro psicólogo, é porque o casal não quer mais conversar, quer que um terceiro vá lá e resolva os problemas, porque eles não querem encarar os problemas, porque já tem tanto ressentimento que a coisa já não conserta. E chega num ponto, gente, que não tem mais volta, tá? Às vezes a mágoa é tanta que você se torna surdo e mudo dentro da relação. Você já não escuta mais conselho, já tá uma merda, né? Já azeitou ali e tá azedo. Azeitou não, azeitar é de azeite. Azedou. Então assim, a terapia, ela tira o tapete, né? Ela tira a sujeira debaixo desse tapete, né? Ela tira a coberta, ela tira a cobertura. E eu não acho que seja um fracasso, tá? Alguns clientes falam pra mim assim, poxa, comecei a fazer a consultoria contigo, percebi que minha relação não tá boa. Eu falo, que ótimo, você percebeu qual é o problema, agora é só resolver. Né? Então acho que isso não é fracasso, é clareza. É que na nossa sociedade ocidental a gente tem muito essa ideia de, né, que seja eterno enquanto dure, que dure para sempre. Eu sempre falo, né, que os casamentos falam e que essa união dure para sempre. Só que esses votos foram criados na Idade Média, quando as pessoas viviam no máximo 38, 40 anos. Então é por isso que era eterno. Hoje em dia a gente vive até os 80. E nem sempre as relações duram para sempre. Então, uma relação dar errado não é sinal de fracasso, é sinal de clareza, é sinal que você percebeu que aquilo não está te fazendo bem. Às vezes vem com impulsividade, vem com toxicidade, mas às vezes a gente precisa realmente de uma explosão apimentada
para conseguir perceber que aquilo não tá fazendo bem pra gente. E muitas vezes a terapia é quem revela isso, tá? Então, terapia não é pré-requisito para amar uma pessoa, tá? É pré-requisito para você se conhecer melhor. Tá? Então, relacionamento não é clínica escola. Você não entra esperando que o outro se forme emocionalmente ao longo do namoro, né? Ah, mas eu vejo tantas pessoas que amadurecem quando se relacionam. Sim, se o relacionamento for saudável, tiver uma coisa ou outra para ajustar, beleza. Mas você querer controlar o outro, ou você não gosta do jeito do outro e quer que o outro mude, e essa ferramenta vai ser a terapia, aí é um pouquinho demais, tá? Inclusive no episódio 44 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria, eu falo sobre o potencial, sobre o perigo de namorar com o potencial de uma pessoa, sabe? Uma pessoa que você queira mudar, tá? E, gente, não se esqueçam de deixar comentários. Não acabou não, tá? Só tá dando um intervalinho aqui rápido. Então não se esqueçam. Eu coloquei o ponto de intervalo na hora errada aqui no roteiro, agora que eu percebi, mas eu deveria ter falado que tem o e-book para vocês comprarem. Deixem comentários, participem da enquete. E quem quiser conhecer a minha consultoria ou me conhecer lá no TikTok, no Instagram, é o @edu.bagio.psi. Tá aqui na descrição desse episódio, tem todos os links, tá bom? Então tá bom, Edu, então qual que é a solução? Como a gente resolve essa merda? Já que terapia não é uma sugestão milagrosa, a gente tem que pensar muito bem antes de mandar alguém fazer terapia. O que você recomenda? Então eu recomendo o seguinte: em vez de ele ou ela precisar fazer terapia, talvez as perguntas certas seriam as seguintes, né? As atitudes. Você pode se perguntar: eu tô num relacionamento que faz sentido pra mim? Né? Essa pessoa tem potencial realmente de melhorar? É uma melhoria vertical ou horizontal? Horizontal são coisas do dia a dia. Vertical, quando a pessoa precisa mudar a essência. Aí eu acho que é mais complicado, né? Eu, hoje, quero mudar o outro para não ter que decidir se vou ou se fico. Às vezes você tá com muito medo da solidão, medo de terminar, medo de admitir que não deu certo. Aí é melhor que o outro mude do que você tomar a decisão radical se você deve ficar ou não nessa relação. É o que eu te falo, você terceiriza a decisão que você não quer tomar. Então se ele fizer terapia, ele melhora. Aí eu não preciso mais me preocupar se o sexo vai melhorar, se a gente vai conseguir se comunicar melhor, se a nossa mudança de cidade faz sentido ou não, se a gente quer ou não ter filho, se essa pessoa me faz bem ou não, se essa pessoa é minha amiga ou não, se essa pessoa tá me fazendo bem ou não. Então, como eu não sei decidir se isso tá servindo pra mim ou não, faço terapia. Ou então, eu tô chamando de amor o que é medo de ficar só? Então, às vezes a relação tá uma merda e você diz que ama só pra criar uma mentirinha e criar uma justificativa pesada e moral o suficiente pra você permanecer, né? E será que eu preciso que o outro mude, pois é eu que tenho medo ou preguiça de mudar? Às vezes você é quem precisa dessa mudança, né? Às vezes é você que provoca, às vezes você que é o tóxico, e você pede pro outro porque você não tem coragem de enfrentar as suas sombras e prefere que o outro é que melhore ao invés de você melhorar, tá? Então, quando você usa a terapia para controlar o outro, ela perde poder, porque é exatamente aquilo que você tira da pessoa o que você deveria promover com essa sugestão, que é autonomia. Então eu acho que se a pessoa realmente tem ali o tesão, a vontade de fazer uma terapia para ver se melhora, ótimo. Mas se a pessoa resiste, às vezes acontece de eu atender casal e o cara ou a menina não quer, eu tô aqui porque ele quer. Fala, nem precisa participar, eu falo só com ele, só com o outro, ele de boa, sabe? Eu não obrigo ninguém a participar, tá? Porque realmente isso não funciona. Então assim, gente, muito cuidado com essa sugestão de terapia, tá? Se você quer que alguém faça terapia, talvez o mais importante seja que você faça primeiro. Se você já faz e quer que o outro tenha os mesmos ganhos, faça a sugestão. Olha, eu recomendo que você faça terapia. Se você quiser, se não quiser também, tá tudo bem. E pode ser que a terapia te faça bem, mas às vezes também ler um bom livro vai te fazer o mesmo efeito. Às vezes melhores amigos, mais hobbies, uma vida com mais propósito, um trabalho novo, uma viagem nos conserte tanto quanto terapia. Porque eu falo, gente, terapia não é pra todo mundo. Ajuda pra caralho, mas tem que ter muita sintonia entre cliente e terapeuta. Mas se o seu desejo realmente é legítimo de ver essa pessoa melhorar por ela e de lucro, e que de lucro vem uma mudança pra vocês dois, ótimo. Então acho que se a sua intenção eu quero que ele ou ela faça terapia pra que ela tenha algum ganho pessoal,
E se esse ganho pessoal afetar positivamente a nossa relação, ótimo. Se afetar negativamente no sentido de que a gente perceber que realmente tem que terminar, ótimo também. O importante é que a verdade seja revelada e não a verdade que você quer que apareça, tá? A verdade é uma só, gente. Então, busquem a verdadeira, tá bom? E é isso, meus caros. Obrigado por terem me escutado até aqui. Se você chegou até aqui, deixei um alô, um salve aí nos comentários. Obrigado pelo carinho. E é sempre muito bom gravar esses episódios pra vocês. E agradeço por você prestar atenção ao meu conteúdo até aqui o final, tá bom? Tenham todos uma ótima semana. Beijos! Me vesti pras paredes de casa enquanto o lobo soprava lá fora. Tem dias que o tempo desgarra e tem tempos que o dia demora. Abri a janela sabendo que o vento não me derrubaria. Eu tenho tentado fugir das notícias do dia. Haja terapia.